Romanos 11, versículo de número 33. Diz assim o texto bíblico: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos o versículo 36? Vamos lá? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Feche seus olhos novamente, curve sua cabeça. Senhor, obrigado, Deus, por podermos estar aqui no culto da família. Obrigado por cada vida aqui presente, cada história, que o Senhor possa tocar em nossas vidas através da sua palavra. Fala conosco através dela, aviva, Senhor, o nosso coração, renova, Senhor, aqueles que se encontram cansados, seja ele um cansaço físico, emocional, psicológico. Renova-nos agora, de maneira que nada nem ninguém venha nos atrapalhar e nos impedir de receber a sua palavra. Usa minha vida e fala conosco. É o que nós te pedimos e oramos em teu nome. Amém, amém. Amém, queridos. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa perguntou para mim: pastor, como é que nós podemos conhecer a Deus? Esse é o tipo de pergunta que a gente para tentar responder, busca na memória alguma coisa, tenta se lembrar de textos da palavra, mas a verdade é que, será que a gente pode compreender a Deus? Será que nós conseguimos, com as nossas mentes finitas, com o nosso coração que é temporal, com a nossa mente que é limitada, será que nós podemos compreender o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que faz milagres, como nós vimos aqui? Será que nós podemos compreender o Criador, esse ser que é infinito, que é atemporal, que é imutável, que é completamente ilimitado? Será que nós conseguimos compreender a Deus? Porque quando nós nos comparamos, e quando, não apenas de ouvir histórias, mas quando nós recebemos essa grandiosidade manifesta de Deus, seja através de um milagre, seja através de uma experiência pessoal com Deus, seja através de um momento que nos impacta, onde de alguma maneira a gente é revelado a nós essa magnitude grandiosa, inenarrável presença de Deus. Em momentos assim eu me lembro da história de Moisés, onde ele teve um encontro com Deus naquela sarça no meio do deserto que ardia e não se queimava. Moisés teve um sinal do poder de Deus, da presença de Deus, e ao mesmo tempo Moisés teve um sinal de quem ele era, de quão pequeno ele era. E eu acho que é exatamente isso que a gente sente quando a gente se depara com a grandiosidade de Deus, o quão nós pequenos somos, o quão míseros, o quão ínfimos nós somos. Nós jamais ousamos dizer que nós conhecemos ou que nós poderíamos conhecer a Deus na sua essência, porque a verdade é que tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, nós só sabemos aquilo que Ele escolheu nos revelar, de acordo com a Bíblia, de acordo com a infinidade e multiformas de se manifestar aos homens, de maneira que a nós é impossível encaixar Deus dentro dos nossos esquemas, dentro das nossas manias, dentro das nossas maneiras e compreensões mentais. É impossível encaixar Deus. Deus é infinitamente maior do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Deus é grande, Ele é excelso, magnífico. Magnífico, magnífico. E ponto final. E aí quando nós paramos para ler a Bíblia Sagrada, nós vemos que os escritores bíblicos, inspirados por Deus, deixam isso de forma muito clara. Eles têm total noção de quem é Deus e de toda essa grandiosidade. O texto que nós lemos é prova disso. Se você prestou atenção, aqui Paulo, já um homem maduro, sábio,
ele advoga, ele defende categoricamente que ao homem é impossível compreender a essência de Deus. Nessa carta, a carta que ele escreve aos Romanos, é uma carta onde ele está endereçando aquela igreja que estava em Roma, se apresentando e também apresentando toda a base da doutrina cristã. E aí Paulo, desde o primeiro capítulo até o final, ele está expondo em doutrinas importantes da fé. Ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a remissão de pecados, ele fala sobre tantas coisas. E aqui no final do capítulo 11, diante de toda essa exposição da graça de Deus, o apóstolo Paulo não consegue explicar de forma explícita o suficiente, com as palavras da lógica humana, a magnitude da graça da glória de Deus. E aí ele encerra esse tratado, que a gente chama de a parte teórica da carta aos Romanos, porque a partir do capítulo 11, depois do capítulo 11, é a parte prática de tudo aquilo que ele, nos 11 primeiros capítulos, está ensinando sobre a graça de Deus. Quando ele termina essa parte teórica de Romanos, ele encerra esse texto com um lindo hino de louvor a Deus, que é o versículo 33 e 34, onde ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo conclui que não há homem na terra capaz de compreender os desígnios e os propósitos de Deus. Nós não conseguimos compreender. A nossa mente não consegue encaixar Deus. E daí quando nós vamos no capítulo de número 9, folheia a sua Bíblia um pouquinho para trás, Romanos capítulo 9, veja só o que diz o versículo 14 de Romanos capítulo 9, ele diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 16, assim pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Olha só, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo aqui: olha, Deus é Deus, Deus é Deus, faz o que quer, reina absoluto sobre tudo, sobre todos, de forma soberana, agindo sempre de acordo com a sua perfeição, com a perfeição do seu ser supremo. Deus é Deus, e esta perfeição não pode ser captada pela nossa capacidade humana. Paulo chega ao ápice da sua carta, dizendo que a nossa mente não pode alcançar nada acerca de Deus, dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Diante disso, eu gostaria de tentar pensar desse texto algumas verdades sobre essa grandeza e essa grandiosidade manifesta de Deus. A primeira coisa é o que está no versículo 36 do capítulo 11 de Romanos. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos pontuar algumas coisas aqui nesse texto. Romanos 11, versículo 36, a parte A, que diz: porque dele. Porque dele. Ou seja, Deus é a causa de tudo e de todos. Ele é o motivo. Quando o apóstolo fala porque dele, a ideia dessa expressão é que Deus é a fonte de tudo que absolutamente existe. Tudo. Deus é a fonte, ou seja, tudo quanto existe, seres, objetos, visíveis, invisíveis, tudo foi criado por Ele. Porque dele. A Bíblia afirma, e para a Bíblia não há dúvida da criação. E a Bíblia atribui a criação de tudo a Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus trouxe tudo à existência. E quando a palavra lá em Gênesis é criou, é a palavra no hebraico bará. Porque bará não é apenas criar, é criar a partir de nada. Esse copo existe porque houve algum momento alguém que pegou matéria-prima, pegou areia, pegou fogo, pegou substâncias e criou esse copo. Trouxe existência a algo que não existia, baseado em algumas matérias, substâncias. Mas Deus é diferente, porque Deus cria do bará.
Deus cria do nada, Deus cria algo que não existe a partir do nada que nada existe. Esse é Deus. Nós cristãos, nós temos essa convicção pela fé. Sabemos que todo o universo foi criado por Deus. De acordo com Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 3, diz: pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que é aparente. Quando nós paramos para pensar no tamanho do universo e tentar entender como Deus cria esse universo, nós vemos que Deus realmente é maior do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Você já parou para pensar o tamanho do universo? Quando na Idade Média se questionava sobre o que é o universo, o que é o mundo, acreditava-se lá até o século XVI, do século 6 até o século XVI, naqueles 1000 anos da história que você deve ter ouvido na escola, chamado da Idade das Trevas, o período das trevas e tal. Na Idade Média, a concepção do homem era limitada acerca do universo. Por quê? Porque eles acreditavam que o universo se limitava apenas ao planeta Terra, e que o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra. Só que um dia, após o século XVI, quando um homem chamado Galileu Galilei, quando ele aponta a sua luneta para o céu, ele percebe que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol, esse astro de luz própria. E em seguida, através da descoberta de Galileu Galilei, a ciência moderna descobre que a Terra não é o único planeta, mas descobrem a existência de outros planetas e outras estrelas e possivelmente outras galáxias. Isso no século XVI. Quando nós chegamos na virada do século XVIII para o século XIX, a ciência avança tanto, que através de satélites, com muita tecnologia, eles puderam verificar que a nossa galáxia, que o sistema solar que nós habitamos, aonde está o planeta Terra, é simplesmente um dos diversas galáxias, e a nossa recebe o nome de Via Láctea, mas não é a única galáxia, existem inúmeras galáxias, e hoje nós sabemos qual é o diâmetro da Via Láctea, onde a Terra está inserida, e a ciência diz que a Via Láctea tem um diâmetro de mais ou menos 100 mil anos-luz. O que é o ano-luz? É uma unidade de medida astronômica que é usada pelos astrônomos para calcular o tempo e o espaço. E o que é um ano-luz? Um ano-luz equivale à distância percorrida pela luz durante um ano. Quanto tempo demora para a luz percorrer durante um raio de luz durante um ano? E a gente sabe que a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. E então, para a gente saber quantos quilômetros equivale um ano-luz, nós temos que fazer a conta. Ou seja, 300 mil quilômetros pelo número de segundos do ano, pelo mais ou menos o número de horas do dia. A conta que ficaria mais ou menos assim: 60 segundos de uma hora, vezes 24 dias, 24 horas do dia, vezes 365 dias no ano, vezes 300 mil quilômetros-luz, dá o equivalente a 9 trilhões e 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. É esse, mais ou menos, o diâmetro da Via Láctea, a galáxia que a Terra pertence. E aí, talvez, se você seja um pouco mais curioso, você queira saber quanto que mede a Via Láctea, não de diâmetro, mas de ponta a ponta, de uma ponta da outra. É só você pegar esse número pequenininho que eu dei e multiplicar por 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros por 100 mil. Por 100 mil. Agora, imagine essa Via Láctea, que é simplesmente uma das trilhares de galáxias do universo. Estima-se hoje, a ciência moderna estima que o universo tem no mínimo 10 trilhões de galáxias e mais de 100 trilhões de galáxias anãs, pequenas. São mais ou menos 30 bilhões de anos-luz de diâmetro de todas essas galáxias. Como que a gente
percorre tudo isso? Imagine que seja, não é possível, mas imagine que seja possível pegar um veículo que viaje por mais ou menos na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. O que é 300 mil quilômetros por segundo? É um piscar de olhos. Piscou, 300 mil quilômetros por segundo. Vamos supor que exista um veículo capaz de andar nessa velocidade, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Demoraria, mais ou menos, 30 bilhões de anos-luz para percorrer todas as galáxias que existem. 30 bilhões de anos-luz, viajando na velocidade de um piscar de olhos. E eu pergunto a você, como nós conseguimos conceber a ideia desse Deus que criou tudo isso, simplesmente dizendo, haja e ouve? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Criador. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, no versículo 12, que Deus mede o universo como seus palmos. Com seus palmos, imagine Deus brincando de medir o universo. 30 bilhões de anos-luz na sua frente. Deus vai dar uma medida? 2 palmos. Esse é Deus. De acordo com os cientistas, existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia em todas as praias do mundo. E a Bíblia diz, em Isaías no capítulo 40, versículo 26, Deus criou um exército de estrelas, todas bem contadas, a quais Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Deus conhece cada uma das estrelas por Ele criada em todo o universo, e Ele as chama cada uma pelo seu nome. Há um só tempo, e o tempo todo o nosso Deus sabe perfeitamente o nome das mais de 70 sequilhões de estrelas que Ele mesmo criou, apenas com o poder da sua palavra. Você sabe como Deus fez isso? Apenas dizendo, haja e ouve. Por isso que no Salmo 33, no versículo 9, o salmista diz, porque Deus falou e tudo se fez, mandou e imediatamente tudo apareceu. O nosso Deus fez todas as coisas, Ele é a causa de tudo. E ao mesmo tempo que Ele criou tudo isso, Ele fez você e eu. Você e eu. Ele te conhece muito bem, Ele me conhece muito bem. Esse é o nosso Deus. A grandiosidade manifesta de Deus. E ainda no versículo 36, ele diz, porque dele e por meio dele são todas as coisas. Ou seja, tudo é criado por ele, mas além disso, ele sustenta todas as coisas. Ele é o criador, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas, objetos, seres visíveis e invisíveis, tudo subsiste e só é possível em Deus. Por isso que o salmista no Salmo 119, no versículo 91, ele diz, tudo subsiste perfeitamente pelos vossos decretos, porque o universo lhe é sujeito. E o salmista, o salmista no Salmo 139, no versículo 7, ele diz, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, a mais alta das alturas, lá estás. Se fizer da minha cama a sepultura, o Sheol, na mais profunda das profundidades, eis que ali tu estás também. O autor de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 28, diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, tudo que existe, Deus é para com o universo, assim como o ar é para o homem, assim como a água é para o peixe, assim é Deus para o universo. Se nós tirarmos Deus, tudo que existe deixa de existir. E é interessante que tanto o céu como o inferno só existem por causa dele. Porque fora do ser de Deus nada existe, nada, não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria, não existe objeto, não existe seres, não existe absolutamente nada. Tudo que existe só existe porque está contido em Deus. Só está contido em Deus, por quê? Porque Ele são todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus é o sustentáculo do mundo. Esse mundo
conturbado, esquisito, cheio de tantas atrocidades. Você imagina se por um segundo a presença de Deus não existisse nesse mundo? Tudo que existe deixaria de existir. Provérbios no capítulo 3, no versículo 19 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Ele cria, mas Ele mantém as leis do universo. Jeremias no capítulo 10, no versículo 12, ele diz: Ele fez a terra com o seu poder e estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Você já percebeu como que o corpo humano ele é complexo? Quem teve a oportunidade de estudar um pouquinho de anatomia, né, de fisiologia, etc, 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 sobre o corpo humano, percebeu o quanto que o corpo humano ele é complexo e ao mesmo tempo muito organizado, muito organizado. Mais ou menos eu fiz uma pesquisinha aí, eu não sou médico, não corri para o Google, porque o Google sabe de tudo. Então, os médicos, por favor, se tiver alguma informação errada aí, você não me corrija agora, porque vai ficar feio. Tá? Mas de acordo com alguns cientistas aí que eu encontrei pelo Google da vida, diz que um ser humano adulto tem cerca de 10 trilhões de células no seu corpo. E todas essas células trabalham juntos para manter o corpo humano saudável. Por dia, mais ou menos, o corpo humano se renova e despacha cerca de 2 milhões de células por dia. E essas células que se despacham, né, podem formar chamadas células mutantes, células doentes que podem produzir doenças como o próprio câncer, né? Então, meu irmão, se você está aqui hoje perfeitamente com saúde, não está com dor de cabeça, não está com nenhum sintoma, não está com febre, graças a Deus por isso, isso só é possível porque Deus sustenta todas essas células do seu corpo, preservando todos os dias a sua saúde. E aí, quando a gente olha para tudo isso, não tem como não ver Deus sustentando e controlando nos mínimos detalhes, sabe? Definitivamente, a gente gosta de achar, de pensar que a gente está no controle da nossa vida, da nossa história, mas se uma desses 10 trilhões de células, se uma dessas células sair do controle, nós já ficamos doentes. Já ficamos doentes. Há um hino antigo que dizia: tudo é pela permissão de Deus. Cada lágrima, cada sorriso, cada perda, cada conquista, cada luta, cada vitória, cada morte, cada vida, tudo é pela permissão de Deus. Não há nada que aconteça sem a tal permissão de Deus. E é por isso que o salmista, no Salmo 115, no verso 3, ele diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo, absolutamente tudo o que lhe apraz. Deus sustenta, Deus preserva tudo o que existe. Esse é o nosso Deus. A grandiosidade manifesta de Deus também nos ensina que Ele é a finalidade de tudo. O versículo 36, a parte final do versículo diz: para Ele são todas as coisas. Então Ele é o Deus que cria do nada, que sustenta com a sua boa mão, e além disso tudo, Ele é o fim de todas as coisas. Todas as coisas existem para a glória dEle. Por isso que a Bíblia diz que no último dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar Jesus Cristo nosso Senhor. Eu quero ler com você alguns versículos do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11 de Apocalipse 20, diz assim, o apóstolo João escrevendo, Apocalipse 20, 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. E esta é a segunda morte, a morte final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo.
Imagine ser condenado pelo justo juiz. Porque os juízes da terra se corrompem, recebem propina, mudam opiniões baseado em suas circunstâncias. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que sustenta a verdadeira justiça. Imagine ser condenado por esse Deus inimaginavelmente grande. E infelizmente algumas pessoas envolvidas com tantas coisas, com a correria do dia a dia, perdem a noção que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Aqueles que creram, aqueles que não creram, aqueles que ouviram, aqueles que não ouviram, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, se você ainda insiste em viver uma vida dupla, ora na igreja, ora no mundo, ora servindo a Deus, ora servindo o pecado, se você ainda insiste em viver brincando de ser crente, brincando de servir a Deus, conserte a sua vida diante de Deus, abandone seus vícios, conserte-se diante de Deus, porque um dia você e eu vamos prestar conta de tudo o que nós fizemos diante do tribunal de Cristo. Todos nós, todos nós. E há uma música infantil que ela expressa uma verdade verdadeira. Tem uma música infantil que diz: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, mas a gente insiste em querer brincar de esconde-esconde com Deus. É muito fácil se esconder dos seus pais, é muito fácil se esconder do pastor, é muito fácil se esconder do seu cônjuge, é muito fácil se esconder até da polícia. O que é impossível é se esconder de Deus. Então pare de brincar com Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece as entranhas do seu ser, porque Ele te fez, Ele te sustenta, e Ele te sustenta a ponto de te deixar chegar aqui hoje para ouvir essa palavra, para dizer ao teu coração: conserte sua vida, se aproxime de Deus, se aproxime mais de Deus. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 9, Ele diz: se o teu olho escandalizar alguém, arranque-o e atira para longe de ti, porque é melhor você ir para o céu com um olho só, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18. O que Jesus está dizendo aqui não é para você arrancar literalmente o teu olho, mas o que Ele está dizendo é melhor você abandonar de uma vez por todas o seu pecado, que aparentemente é tão prazeroso, tão bom, do que você, através desse pecado, ser lançado no lago de fogo, aonde haverá morte eterna, eterna. Porque dele e para ele, por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo que o apóstolo Paulo nos disse até aqui, ainda é muito pouco para entendermos tudo o que Deus é. Porque Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós acabamos de ler. Mesmo lendo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós jamais conseguiremos captar a essência de Deus. Mas mesmo sendo Ele tão grande, mesmo sendo Ele tão magnífico, Ele se entregou por nós. Esse Deus que criou tudo com o poder da sua palavra, mesmo sendo grande, Ele se deu em favor de você. Ele se doou em favor das nossas vidas, que somos seres completamente pequenos. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, pobres pecadores. Esse é o nosso Deus, um Deus grande, excelso, mas que ao mesmo tempo cabe dentro de mim e de você. E para encerrar, eu queria ler com você um texto que está em Isaías. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No livro de Isaías, no capítulo de número 53 do profeta Isaías. Isaías capítulo 53, eu quero ler os primeiros 8 versículos desse texto e eu já vou encerrar a nossa meditação dessa noite. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Preste atenção no texto. Se você não abriu a sua Bíblia, apenas ouça. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca,
não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Essa profecia de Isaías foi profetizado centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo. E quando Jesus sobe no alto daquela cruz, se cumpre essa profecia dita pelo profeta Isaías. Ele, sem pecado, se esvaziou de sua glória, se despiu de toda a sua divindade, habitou entre nós e se entregou pela minha iniquidade, pelo seu pecado, por causa da nossa vida, para que nós morrêssemos e não experimentássemos a morte eterna. Ele morreu para nos dar a sua vida. Esse é o nosso Deus, esse Deus que cria tudo a partir da sua palavra, que sustenta tudo através do seu sustentáculo soberano, que tudo se converte a Ele e para Ele, e ao mesmo tempo Ele nos ama a tal ponto de morrer por homens e mulheres caídas, pecadores. Esse é o nosso Deus. Você pode ficar em pé? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua face e fazer uma oração de gratidão. Talvez seja um momento oportuno também para você pedir perdão, porque tantas vezes nós não entendemos coisas que queremos entender e que nem é para nós entendermos. Amaldiçoamos a Deus, questionamos a Deus, reclamamos, murmuramos. Mas nessa noite você entendeu que tudo acontece por permissão e por vontade de Deus. E até mesmo nas nossas tragédias, que são frutos dos nossos pecados, muitas vezes Ele converte essa tragédia em bênção na nossa vida, porque Ele é Deus. Ele enxerga caminhos que nós não enxergamos, Ele caminha por vias que nós não caminhamos. Ele é Deus. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado. Obrigado pela sua boa mão que nos sustenta a tempo e fora de tempo. Queremos te pedir perdão. Perdão porque muitas vezes nós questionamos o Senhor. Porque muitas vezes nós duvidamos da sua presença, porque muitas vezes nós, ó Deus, nos perdemos nos nossos desejos e vontades e caímos atolados na lama do nosso próprio pecado e questionamos muitas vezes o Senhor. Mas nós queremos pedir perdão, porque sabemos que o Senhor sustenta tudo e todos, até mesmo aqueles que não creem em Ti, até mesmo aqueles que não conhecem a Ti, o Senhor continua cuidando. O Senhor está conosco quando tudo nos vai bem, o Senhor está conosco quando tudo nos vai mal, o Senhor cuida de nós quando nós percebemos que o Senhor está cuidando, e o Senhor continua cuidando de nós, mesmo quando nós nem percebemos que o Senhor está cuidando. Quantas vezes, ó Deus, nós fomos e retornamos e nem agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado.
Obrigado por cada vida aqui, porque cada vida que está aqui é preciosa ao Senhor, cada um com a sua história, cada um com as suas experiências, cada um com as suas lutas, mas mesmo assim o Senhor cuida, sustenta. Obrigado por cada milagre que o Senhor permite que nós experimentemos na nossa vida. Obrigado até mesmo pelas lutas que muitas vezes nos forjam, nos fortalecem, nos faz amadurecer, nos faz experimentar coisas grandes no futuro. Obrigado porque o Senhor, mesmo diante de um mundo mau e corrompido e caído pelo pecado, o Senhor ainda mediante a sua graça continua cuidando e preservando as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém.